Estamos hoje na lição de número 3, aqui da classe dos adolescentes do terceiro trimestre da CPAD em 2025. Essa lição trabalha um tema extraordinário escrito e comentado pelo pastor Rafael Luz, onde estamos estudando sobre grandes cartas para nós. Estamos abordando com vocês as epístolas gerais do Novo Testamento. Hoje, ainda caminhando, estamos na Epístola aos Hebreus. O tema da aula de hoje, lição 3, trabalha sobre a poderosa mensagem da carta aos Hebreus. Você pode iniciar essa lição por algumas bases bíblicas. A primeira delas é a leitura bíblica que está em Hebreus capítulo 10, versículos 1 ao 12, depois versículos 19 ao 22. Leia também a mensagem que se localiza em Hebreus capítulo 10, versículo 12, junto com os teus alunos, deixando Deus te usar na escola dominical da sua igreja. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento. Sou o primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Você que está chegando por aqui, ô gente boa, se inscreve no canal, passa a ser um dos nossos alunos. Eu vou ter o prazer em te receber por aqui também. Você pode me acompanhar nas nossas plataformas, tanto aqui pelo YouTube, Spotify, TikTok, Instagram também. Eu vou ter o prazer em te receber em nome de Jesus. É só você colocar Janderson Nascimento EBD. A minha oração é que o Senhor possa te usar através dessa aula, que essa aula possa contribuir com você também, que a tua aula seja uma bênção da escola dominical da sua igreja. Na lição de número 3, aqui da classe dos adolescentes, nós vamos mergulhar então sobre a mensagem que a Epístola aos Hebreus apresenta então para nós. É fundamental você observar que a Epístola aos Hebreus, como nós já descrevemos para vocês, ela é uma epístola que é de um autor anônimo, é uma epístola escrita para os irmãos que possivelmente estavam em Jerusalém e ali nas redondezas ou espalhados pela diáspora. Outro detalhe que você aprende também sobre a epístola, e é fundamental você guardar isso também no seu coração, é que a Epístola aos Hebreus ela tem um núcleo, ela é trabalhada especialmente no início do processo da perseguição. Capítulo 12 dá essa ideia para a gente. Então o autor da epístola está escrevendo para uma turma que era judia, ou seja, judeus, que estavam na fé cristã e vendo a perseguição, estão com medo da perseguição, estão pensando, vou voltar para a antiga fé, vou voltar para a antiga aliança, e voltando para a antiga aliança, então isso não vai acontecer mais. E o autor da epístola, sabiamente, está utilizando a palavra, é um grande conhecedor do Antigo Testamento, e ele está dizendo, olha, todo o sacrifício, toda a obra do Antigo Testamento passou. A partir da morte de Cristo, tudo se fez novo, uma nova aliança foi estabelecida, e o sacrifício de Cristo, a obra de Cristo, é muito superior e vai além dos sacrifícios realizados pelo templo. Na época em que ele escreve a carta, possivelmente o templo ainda não foi destruído, é antes do ano 70. E isso te traz uma perspectiva muito legal para você entender a abordagem de hoje. O autor está dizendo que Jesus é maior, que o sacrifício de Jesus é maior. Jesus é o maior sumo sacerdote e a gente vai perceber isso de forma muito devocional aqui contigo também. Para a gente abordar isso, vamos então para o nosso primeiro ponto que fala sobre o sacrifício de Jesus que é eficaz. Neste primeiro ponto da lição, é fundamental você observar que o autor da Epístola aos Hebreus está demonstrando que o tempo da lei passou. Na época, antes da morte de Jesus, os sacrifícios eram válidos, tá? O sacrifício da oferta em relação ao pecado, o sacrifício da oferta em gratidão. Mas a morte de Cristo, de uma vez por todas, estabeleceu um maior sacrifício sendo realizado por Jesus, estabelecendo agora uma nova aliança. A velha aliança, pelo autor da lei, pelo autor do texto de Hebreus, ele demonstra que a lei agora ela passa, ela fica defasada aqui diante de tudo isso. O autor da Epístola aos Hebreus, ele faz questão de descrever muito bem que as cerimônias, que os costumes para obter perdão não eram mais necessários, porque aquilo ali não estava garantindo a salvação de ninguém. E o autor da Epístola aos Hebreus destaca que o sacrifício de Cristo, que a obra de Jesus foi eficaz. Ele diz que Jesus pagou o maior preço por nós. Ele descreve que a limpeza que Jesus promoveu em nossas vidas pelo seu sangue foi superior.
que o sangue de Jesus foi maior e melhor do que qualquer sacrifício, sendo abordado aqui sacrifícios de animais que eram realizados no templo. Então o autor da epístola está dizendo, olha, se você está pensando em voltar para a antiga fé e voltar a praticar sacrifício para obter perdão, o sacrifício de Cristo foi muito mais excelente, foi maior, é superior, e é tão interessante que ele destaca que Jesus, ele vem de uma vez por toda para nos purificar de forma eficaz. Se você analisar o capítulo 9, capítulo 10, capítulo 9, versículo 12, capítulo 9, versículo 14, capítulo 10, versículo 2 e 3, você percebe que o autor da Epístola aos Hebreus destaca uma abordagem muito boa, muito maravilhosa, em descrever que a obra de Jesus, que o sacrifício de Jesus de uma vez por todas nos purifica de todo o pecado e agora nós temos uma nova aliança. Detalhe, para aplicar, você pode dizer para os teus alunos, por exemplo, que não adianta você dizer assim, eu vou pagar o preço para receber determinada bênção, eu vou pagar o preço para ter a salvação. Não funciona assim. Agora é na graça. Tudo já foi oferecido por Jesus. Nós não precisamos pagar o preço, somente servir a Jesus pela fé, porque o sacrifício de Cristo agora, ele nos resgata, e isso aqui é a essência de Hebreus também, apontar a supremacia da obra de Cristo, do sacrifício de Jesus. Pega isso e deixa Deus te usar. Nesse ponto nós não temos subtópicos, então nós vamos avançar para o segundo ponto que trata sobre o sacrifício de Cristo, que foi único. Para o autor da Epístola aos Hebreus, de forma muito sábia, ele destaca que o sacrifício de Cristo, de uma vez por todas, se tornou único. Se você ler João capítulo 1, versículo 29, Jesus ele é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Santo. Se você ler João 3,16, você percebe que Jesus ele foi oferecido pelo próprio Pai e ele se ofereceu em amor. Romanos 3,24 diz que de uma vez por todas nós fomos resgatados pelo sacrifício de Cristo. João 12 descreve muito bem que agora nós experimentamos essa salvação. Nós que estávamos em pecados e condenados pelo pecado, Romanos 3,23, Romanos 6,23 também confirma isso. De uma vez por todas, pelo sacrifício de Cristo, nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. O sangue de Cristo, o sacrifício de Cristo foi tão perfeito que não há mais necessidade de realizar outro sacrifício. O sacrifício de Cristo foi tão maravilhoso que o mérito é da glória de Deus. E agora nós somos resgatados. Resgatados do quê? Da ira de Deus. Nós somos resgatados por intermédio da glória de Jesus. E o sacrifício de Jesus agora, ele nos justifica de todo o pecado. Se isso vale um glória a Deus para você, comenta aqui também. Glória a Deus por isso. O sacrifício de Cristo agora, de uma vez por todas, nos dá uma nova oportunidade. É essa mensagem que o autor dos Hebreus está dizendo. De uma vez por todas nós fomos comprados. Você pode ler Apocalipse 1, versículo 5, que vai te dar fundamento também, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da tua igreja. A minha oração é, gente, que Deus abençoe tanto vocês, que a aula de vocês seja uma bênção, que os teus alunos sejam edificados para a glória de Jesus. E se tem alguém que precisa assistir essa aula e tu conhece, manda essa lição para ele, manda esse vídeo para ele, para ela, em nome de Jesus, tá? Vamos então para o terceiro ponto, que trata sobre o sacrifício de Cristo, nos dá acesso agora à presença de Deus. Como isso é lindo! Glória a Jesus! Pela antiga aliança, nós não teríamos acesso à presença de Deus. Detalhe, para ter acesso à presença de Deus, tinha que ser sacerdote. Para ter acesso ao lugar onde ficava a arca, tinha que ser sumo sacerdote. Só entrava lá uma vez por ano, onde representava a presença de Deus. Com o sacrifício de Cristo, o véu se rasgou. E agora nós temos acesso por intermédio de Jesus diretamente a Deus. Jesus nos torna agora sacerdotes porque ele é sumo sacerdote. O sumo sacerdote perfeito, que de uma vez por todas estabelece agora uma nova aliança, uma ponte. Através da morte de Jesus, nós temos agora acesso a Deus.
Não há mais necessidade daquele ritual que era realizado no Antigo Testamento. Mas agora, em Cristo, de uma vez por todas, através do seu sacrifício, nós experimentamos a nova aliança, como isso é lindo. Nós experimentamos o amor de Deus, como isso é bom. Nós experimentamos agora a oportunidade de chamar o Senhor de Pai. E o autor da Epístola aos Hebreus está dizendo, gente, não vale a pena voltar para o judaísmo. Com Jesus é melhor, com Jesus é melhor, Jesus é superior, a supremacia de Cristo é real. Essa é a essência de toda a lição que você vai trabalhar hoje em sala de aula. Então ministra essa lição empolgado, empolgada, e que o Espírito de Deus te use na palavra para a glória de Cristo, exaltando o Senhor. E eu espero ter contribuído com você, exaltando a Jesus. E se eu ajudei você, se essa aula foi relevante para a sua vida, por gentileza, deixa teu comentário aí, se inscreve aqui no canal do YouTube, tá? Pastor Janderson Nascimento, no Spotify também. Nos acompanhe, se você pode, no Instagram, segue a gente lá, você vai acompanhar o nosso ministério pastoral, @Janderson Nascimento ou @FacilitaEBD. Vou ter o prazer em te receber por lá, tá? Não se esquece, eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você agora, a partir das 18 horas aqui no YouTube. E toda quinta-feira, o encontro marcado da classe dos adolescentes no YouTube. Toda quinta também no Spotify, só que no Spotify às 6 da manhã, YouTube às 18 horas. Que Deus edifique vocês. A minha oração é que o Senhor abençoe vocês de uma forma poderosa na escola bíblica. E falando de oração, eu quero convidar vocês para o nosso momento de oração, porque eu quero orar por você que vai ministrar essa aula para a glória de Deus. Vamos orar juntos? Eu quero orar por você que vai ministrar essa aula. Quero orar por você que quer voltar para Jesus. Quero orar por você que tem um pedido de oração. Se tem, coloca aí. Nós vamos apresentar diante do Senhor. Vamos orar. Eu vou orar para que Deus te dê sabedoria na palavra na hora da ministração. Vamos orar juntos. Senhor, diante da tua presença, nós só te agradecemos, ó Pai, pela bondade do Senhor. Eu oro pela vida desse teu filho, dessa tua filha, que vai ministrar essa aula na escola bíblica dominical da igreja dele e dela. Senhor, capacita-o na tua presença. Senhor, usa-os como voz profética para anunciar o teu sacrifício, a supremacia do Senhor a partir da Epístola aos Hebreus. Capacita, o Senhor, os teus filhos na ministração. Senhor, que os alunos deles venham ser edificados e venham ser, Senhor, discipulados pela tua palavra. Senhor, eu oro por esse teu filho, essa tua filha que coloca o seu pedido de oração diante de ti. Eu oro por essa igreja, Senhor, que vai receber essa palavra. Eu oro por esse teu servo que está voltando para o Senhor. E peço a tua bênção, Senhor, de uma forma poderosa para a exaltação do teu nome. Amém. Como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês alguns textos para você que gosta de aprofundar na palavra, especialmente no Novo Testamento, como eu. Quero indicar para você a Introdução ao Novo Testamento, editora Vida Nova, do Don Carson, Douglas Moo e Léo Morris. Material tremendo, abençoador para a tua edificação, vale a pena. Você que gosta de estudar aí a palavra com a gente, especialmente sobre Hebreus. Quero indicar Foco e Desenvolvimento do Novo Testamento, Carlos Oswaldo Cardoso Pinto, editora Agnus. Um material extraordinário para a tua edificação, muito bom mesmo, de excelência, tá? Vale muito a pena você ter esse material em mãos para a tua edificação. Eu te aguardo por aqui, gente boa, na próxima aula, tá? Lição de número 4, onde nós vamos trabalhar com vocês sobre a questão da fé na carta aos Hebreus. Vamos continuar trabalhando Hebreus com vocês, para a glória de Cristo. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br.
Quer se preparar ministerialmente? Faça teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus, ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.